A gestão da qualidade surgiu na Segunda Guerra Mundial para corrigir os erros dos produtos bélicos. Mais anteriormente, o termo utilizado era controle de processos. Com sua evolução, passou a denominar-se garantia da qualidade, utilizando normas específicas para cada etapa. Após isso, surgiu o controle da qualidade no início do século XX por Frederick Taylor e Ford. Em 1947, a ISO inicia suas atividades visando facilitar o comércio internacional de bens e serviços. Com isso, surgem alguns conceitos, como a normatização, normalização, certificação segundo a BNT, conformidade segundo a NBR ISO 9000, valor, adequação, atratividade, satisfação do cliente, características segundo a NBR ISO 9000, requisitos segundo a NBR ISO 9000. Agora vamos falar sobre as 7 ferramentas da qualidade, começando pelo fluxograma. O fluxograma ele é a representação de um processo que serve para descomplicar a transmissão de informação. Cartas de controle é um gráfico utilizado em processos que possui limites, o limite superior e o limite inferior. Este gráfico serve para indicar se o processo está sob controle ou não. Diagrama de Chikawa é um gráfico utilizado para o gerenciamento e controle da qualidade em diversos processos. Serve para ajudar a refletir sobre as causas e efeitos de determinados problemas e como preveni-las. Já as folhas de verificação são tabelas ou planilhas para facilitar a coleta e análise de dados. Histograma é um gráfico de frequência que tem por objetivo ilustrar como uma determinada amostra ou população de dados está distribuída. Já o gráfico de dispersão é a representação gráfica entre pares de dados. Ele serve para medir a correlação entre esses dados. Por fim, nós temos o gráfico de Pareto, que é um gráfico que ordena as frequências da maior para a menor, permitindo a priorização dos problemas em relação a outros de menor gravidade. 5S. O 5S surgiu nas empresas do Japão durante a reconstrução do país depois da Segunda Guerra Mundial. Depois da guerra, os japoneses receberam orientação de especialistas americanos para o controle da qualidade. O que os americanos já faziam bem, os japoneses aperfeiçoaram. O papel do 5S é cuidar da base, facilitando o aprendizado e prática de conceitos e ferramentas para a qualidade. Isso inclui cuidar dos ambientes, equipamentos, materiais, métodos, medidas e especialmente pessoas. No princípio, o 5S era focado em liberar área, evitar desperdícios, resolver efeitos de guerra e de gestão inadequada. Com os adventos das tecnologias, o 5S também evoluiu. Metodologia. O 5S é dividido em 5 censos. O primeiro desses censos é censo de utilização, separar o que é útil do que não é e melhorar o uso do que já é útil. Segundo censo, censo de ordenação, um lugar para cada coisa no seu lugar. Terceiro censo, limpar e evitar a sujeira. Quarto censo, censo de saúde, padronizar as práticas saudáveis. E o quinto e último censo é o censo de autodisciplina, assumir a responsabilidade de seguir os padrões saudáveis, ou seja, manter sempre o que já foi feito da maneira que foi feito. O MASP é um método de análise e solução de problemas. Ele é utilizado para a resolução de problemas em empresas e controle da qualidade de produtos e serviços. O objetivo dele é identificar os defeitos ainda na fonte que o produto está começando a ser feito, porque em caso de no final da linha ou no cliente, o custo do retrabalho é maior. No final da linha é logo após ele ser feito. O MASP é uma metodologia que pode usar várias ferramentas da qualidade, como por exemplo o ciclo PDCA e as ferramentas básicas da qualidade. É um processo flexível, em que ele pode mudar e utilizar várias ferramentas a depender da situação. Alguns exemplos de ferramentas que o MASP pode usar, por exemplo, pode ser o Brainstorm, diagrama de Chikawa, diagrama de dispersão, histograma e 5 porquês. Antigamente, a qualidade era avaliada somente no enquadramento do produto dentro de suas especificações técnicas, com uma conferência. Atualmente, ela é avaliada através da satisfação ou superação das expectativas de todos os clientes, incluindo internos e externos. Assim é definido o controle total da qualidade, que é um sistema gerencial que busca a satisfação de todas as pessoas envolvidas no processo produtivo de um produto. Os princípios são orientação pelo cliente, o que ele quer, qualidade em primeiro lugar,
Ação orientada por prioridades. Identificar o problema crítico e resolver. Ação orientada por fatos e dados. Decisão tendo como base dados seguros. Controle de processo. A tomada de decisão ocorre durante os processos. Controle da dispersão. Isolar a causa da dispersão. O próximo processo é o seu cliente. Identificar a necessidade do cliente e satisfazer. Controle a montante. Ação bloqueio. Não permita que o mesmo erro ocorra 2 vezes. Respeito pelo empregado como ser humano e o comprometimento da alta gestão. Agora vamos falar sobre o gerenciamento da rotina, do dia a dia, né? É como diz mesmo o nome, é como você vai gerenciar a rotina da sua empresa. Então, assim, né? Como a gente vai gerenciar da melhor forma, como melhorar o processo. Então, assim, a gente tem que eliminar as anomalias, a gente tem que tentar padronizar o nosso serviço, o nosso produto da melhor forma possível e definir metas para poder melhorar o ambiente de trabalho ou o que a gente quer fazer no futuro.